eu levarei flores. Como vocês estão? Tudo na paz do Senhor? Essa aula aqui será sobre dramaturgia, como pegar uma ideia e transformá-la em um grande espetáculo. Então, a ideia é pegar o que você pensou, aquilo que você estava planejando e colocar em execução. Deixa eu abrir aqui para o pessoal que está me vendo. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Ok? Vamos lá. Então, a ideia é essa, pessoal. Essa aula é especificamente sobre a escrita em si, mas não necessariamente de um espetáculo teatral, ou de um filme, de um curta, de um documentário, enfim. Você pode criar, através dessas técnicas, espetáculos musicais, você pode montar coreografias, porque quando a gente quer contar uma história, basicamente são os mesmos conceitos que a gente acaba utilizando. Então, eu vou falar com vocês aqui sobre dramaturgia. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que sabem contar uma história e aquelas pessoas que ainda não aprenderam a contar uma história. Só antes de entrar um pouquinho na matéria, eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Alan Alves, estou no Inici aí há 9 anos e eu iniciei a Inici Filmes, fundei a Inici Filmes e hoje eu sou diretor dela há mais ou menos uns 5 anos atrás. Então, desde... Você vai me atrapalhar de jeito. É que o Alan falou que ele é o CEO da Inici Play. Da Inici Filmes e da Inici Play. Eu não sei nem o que é CEO, mas é o senhor da Inici Play e da Inici Filmes. Agora, senão eu vou ficar aqui, e aí, né? Então, há 5 anos atrás, e desde então, eu dirigi praticamente todo o material audiovisual do Inici, desde material de divulgação das peças, a gravação dos espetáculos, enfim, todo o conteúdo audiovisual que você assistiu do Inici de 6 anos para cá, eu tive a felicidade de fazer a direção, e há 3 meses atrás a gente iniciou, com a equipe da Inici Filmes toda, a gente iniciou a Inici Play, que é uma plataforma de stream. O que é a plataforma de streaming? É onde reúne todos os conteúdos do Inici. Então, você vai encontrar lá desde a peça O Jardim do Inimigo, os documentários que a gente gravou em Angola, os filmes, o Missão a Qualquer Custo que a gente lançou agora, o Metanoia que o Ministério lançou há um tempo atrás. Então, você vai encontrar todo o conteúdo lá dentro dessa plataforma da Inici Play. Além de trabalhar com audiovisual, a minha paixão também é a palhaçaria, mas dentro da missão e dentro de um grupo de artes, outras necessidades surgiram. E aí eu me lancei nelas e consegui realizar algumas coisas, por exemplo, como cenógrafo, eu e a minha esposa, Joyce, a gente assina a cenografia desde a gravação do Refém, do Era Uma Vez, do musical Azusa, do musical Radassa, dos espetáculos que a gente faz aqui no Overgod, que o último agora foi o Santo Bordel de Tiatira. Eu pude fazer desde o roteiro até a direção de arte, a gente conseguiu realizar ali todas as áreas. Então, minha formação, eu tenho licenciatura em Educação Física e também formado em Cinema, mas a prática me levou por outros caminhos, então, desde a dramaturgia
até o audiovisual, a cenografia, a palhaçaria, enfim, conforme a necessidade foi aparecendo e a oportunidade também, eu fui me lançando e, graças a Deus, o Senhor abençoou. E eu vou falar um pouquinho sobre isso, assim, como nós podemos quebrar os limites e romper aquilo que nos aprisiona dentro dessa aula também, porque eu vou falar do processo de criatividade. Então, por isso que eu estou falando para vocês que eu atuei desde a cenografia, a produção, a direção, a como ator, enfim, porque não há limites para aqueles que o Senhor chama. Então, é isso que eu já gostaria de deixar bem claro para vocês. Então, deixa eu voltar aqui. Existem dois tipos de pessoas, aquelas que sabem contar uma história e aquelas que não sabem contar uma história. Com certeza, você conhece alguém que pega uma simples ida até a padaria e transforma isso numa grande história, e você fica envolvendo, e você quer saber se ela conseguiu comprar o pão ou não, se ela conseguiu realizar aquela compra ou não, e você fica tentando ouvir aquilo, porque essa pessoa realmente sabe como comunicar uma história, diferente de outras pessoas que não têm essa técnica ou essa comunicação, que às vezes pega uma história da cura de um câncer, algo, sabe, muito emocionante e maravilhoso, e a pessoa conta de uma maneira tão chata, tão triste, tão desinteressante, que só fica lá, glória a Deus, termina logo esse testemunho, irmão, Deus abençoe, maravilha, glória a Deus, porque não prende, não consegue passar a verdade sobre aquela história. Então, esse meme aqui que eu coloquei, ele fala sobre isso, de uma pessoa normal contando uma história, início da história e fim da história, e eu contando uma história. Então, tem um prólogo para contextualizar, e aí você vai para um monte de detalhes, aí você vai para uma história paralela, e aí você volta, às vezes você não lembra de onde você estava contando, e aí você retoma o assunto, e aí você cria um alívio cômico, aí você traz de volta para quem estava assistindo, e depois conclui a história. A ideia é o seguinte, pessoal, é que vocês entendam como contar uma história. É para isso que a gente está dividindo essa aula com vocês, para que você realmente compreenda como contar uma história. Mas antes de começar como contar uma história, eu queria falar sobre a desmitificação da criatividade. A gente precisa muito falar disso em grupos artísticos dentro da igreja, porque há um misticismo, há um bloqueio, muitas vezes, dentro da igreja que não era para existir. Porque a gente sempre fica naquela prisão, dizendo o seguinte, eu estou sem inspiração, o Senhor não falou comigo ainda, eu estou bloqueado, sabe? O Senhor não está me capacitando, ou eu não tenho capacidade, e fica, não, eu vou orar ao Senhor para Ele me entregar alguma coisa, ou eu vou clamar irmãos, nós cremos na inspiração do Espírito Santo de Deus com toda certeza. Nós cremos que o Senhor fala através do Espírito Santo, nós cremos que Ele fala através da palavra, nós cremos na inspiração divina. Mas saiba de uma coisa, tudo que você precisa para criar, para colocar em prática, o Senhor já te deu, Ele já te entregou. Você já tem a capacidade de raciocinar, você já tem a capacidade de pensar e, principalmente, você tem a capacidade de criar. É isso que nos assemelha com o Criador. Essa é a junção perfeita que o Senhor nos deu, a imagem e semelhança perfeita que Ele nos deu, que é a capacidade de trazer à existência algo novo. Então, não fique esperando o Senhor te entregar uma coisa, mas coloque em prática, realize. E eu tenho certeza que Ele vai te capacitar a partir do momento que você se dispor a fazer, que você não passar a responsabilidade para os céus, mas você falar assim, não, a responsabilidade é minha, porque nós estamos observando como está o mundo à nossa volta. Nós entendemos o que as pessoas estão vivendo, ou como elas não estão vivendo, nós entendemos isso, nós entendemos a palavra através da leitura, nós somos ministrados com a palavra, e nós temos a capacidade de raciocinar e pensar o que o povo está vivendo e o que a palavra diz, e em cima disso começar a criar espetáculos criativos, maravilhosos, inusitados, e de excelência. Então, não fique transferindo para o Espírito Santo de Deus ou para Deus a responsabilidade que Ele te deu. Se Ele te chamou, se Ele te escolheu, se você queima isso no seu coração, coloque em prática. Por que eu falei do espetáculo que a gente fez agora, o Santo Bordel de Tiatira? Porque era um espetáculo de 6 horas de apresentação, um espetáculo sensorial, que aconteceu aqui na base missionária. E eram 6 horas de cena. E aí, o Kaique estava na correria do Encontrarte, todo mundo estava na correria do Encontrarte, a gente ficou com a missão de escrever essa peça, de produzir e de dirigir ela. E eu estava desesperado. Aí eu falei, Senhor, a necessidade está aí, eu estou aqui, né, no campo missionário, então vamos fazer. E aí, em 3 dias, irmãos, para honra e glória do Senhor, eu consegui escrever uma peça de 6 horas.
porque eu sou bom, maravilhoso, não tem nada disso. É porque eu conheço o caminho da escrita, eu conheço as ferramentas da dramaturgia. É como você tentar construir uma casa sem ferramentas, sem saber como estruturar uma casa. Você não consegue. É a mesma coisa escrever uma história. Se você não tem ferramentas para escrever essa história, se você não compreende o processo de escrita de uma história, você não vai conseguir fazer. Como eu não vou conseguir levantar uma casa, porque eu não conheço o processo de levantar uma casa. Então, a gente tem que pensar, tem que estudar, porque não adianta. Você pode ter um grande grupo, maravilhosos bailarinos, maravilhosos atores, um maravilhoso cenário. Se você não souber escrever bem, a sua história vai ficar fraca, vai ficar medíocre, porque tudo parte da escrita, tudo parte da ideia. Então, se você tem uma ideia maravilhosa e uma escrita excelente, talvez o teu ator nem precise ser tão bom assim, porque o texto prende, sabe? Então, ou, na verdade, assim, um ator bom, ele precisa de um texto bom também para desenvolver, porque é muito difícil você atuar quando o texto é ruim, quando o texto é fraco. Isso limita completamente a sua atuação. Então, não adianta nada você buscar todas as áreas e tentar todas as áreas se você realmente não tiver uma ideia excelente. Então, o Senhor já te entregou tudo que você precisa para escrever uma história, o Senhor já te deu. Tudo que Ele podia te capacitar, Ele já te entregou. Coisas novas virão? Em nome de Jesus virão sobre a sua vida. Mas para partir de um princípio, você já tem tudo que você precisa. Então, para de ser preguiçoso, para de ser fresquinho, pega um papel, coloca as ideias e começa a trabalhar. Tem que ter trabalho. Se não tiver trabalho, você não consegue executar. Não adianta ficar transferindo a responsabilidade para outra pessoa. Então, essa é a ideia da desmistificação da criatividade. O Senhor já te deu criatividade. Simplesmente faça, simplesmente avance, não fique de chororô, não fique com um sentimento de autocomiseração aqui, como foi falado nas outras aulas, simplesmente pratique, coloque em prática, busque sabedoria e conhecimento, e eu tenho certeza que o Senhor vai te usar de maneira sobrenatural. Só que aí tem uma questão que é a seguinte, que é a importância da referência. Gente, a gente só parte daquilo que a gente conhece. Se você não tem referência, se você não tem da onde partir, fica muito difícil também, entende? Então, a gente tem que ler muitos livros, nós temos que ler muitos livros, nós temos que assistir muitas peças, ver muitos espetáculos coreográficos, assistir musicais, séries, filmes, enfim. A gente tem que ter muita referência, segundo a nossa arte, segundo aquilo que a gente quer executar, é lógico, artes plásticas, enfim. Mas nós temos que ter referências, nós temos que saber o que nós gostamos e o que nós não gostamos, porque a partir daí é que nós seguimos num processo de criatividade. Então, o primeiro ponto para você criar algo é você ter muitas referências, é você ter muito conhecimento sobre aquilo. A partir desse momento, você começa um processo criativo, que é o próximo slide aqui que eu quero falar para vocês. Depois eu volto naquele. O que é um processo criativo? Todos nós, como eu falei, já recebemos a criatividade dos céus, algo que realmente não tem limites no Senhor. Como eu falei, é isso que nos aproxima do Criador. Só que existem processos para isso. Todo mundo, num processo criativo, começa pela cópia. A gente sempre começa copiando aquilo que a gente gosta. É por isso que, muitas vezes, mesmo antes de entrar no INSI, eu via muitas igrejas fazendo jardim do inimigo. Por quê? Porque era referência, era aquilo que elas gostavam. Então, elas começavam a copiar. Então, a gente começa pela cópia, e não tem problema nenhum começar pela cópia. Se você começou pela cópia, tudo bem. O problema é parar na cópia. Isso é limitar o poder da criatividade que Deus te deu, é limitar o poder do Espírito Santo, é limitar a capacidade que o Senhor te deu. Não é para você parar numa cópia, não é para você ficar uma vida inteira copiando as coisas. O Senhor tem algo novo para te dar, Ele quer te dar algo local, Ele quer te dar algo para falar com as pessoas que estão à sua volta, que seja num nível mundial, mas Ele quer dar algo para você. Então, saia da cópia. E a gente sai da cópia quando a gente passa por esse processo, quando a gente consegue copiar de maneira excelente. Eu também não consigo passar para o próximo passo aqui, que é transformar, se eu não combinar os elementos. Se eu não consigo passar para o próximo passo, que é transformar, se eu não copiar com excelência. Então, já que é para copiar, copie com excelência também, para que você possa passar para o próximo passo, que é o transformar. Eu estou falando sobre um processo criativo, ok? O transformar, o que é? Copiou ali, vamos usar exemplo de novo, o jardim do inimigo. Só que aí você vai fazer para uma reunião de adolescentes
ali da sua igreja local. O que é a transformação? Para os adolescentes. Então, eu pego a cena do casal e tiro ela e coloco uma cena de adolescente. Ou seja, ainda é uma cópia, eu mudei um pouco, eu transformei para a minha realidade. Já é um próximo passo do processo criativo. Ok? É um próximo passo. Qual que é o próximo passo e o último que todos nós devemos chegar? Que é o passo do combinar. O que é o combinar? Combinar é você pegar todas as referências que você tem e criar algo novo. Então, eu volto no slide lá da importância da referência. Por exemplo, a peça Era Uma Vez, que está lá na Nesse Play, que foi a última que a gente lançou. Como que a gente criou essa peça? Nós pegamos vários contos infantis que já existem, certo? Nós modificamos esses contos infantis para uma realidade social e eclesiástica da igreja, o momento que a igreja estava vivendo. Nós adaptamos esses personagens para criar um visual aí, ó, de algumas fotos que vocês estão vendo, que tem aqui o Otávio, tem alguns atores italianos que a gente chamou para participar. O que tem de referência aí? Ó? Se você olhar, você vai ver que tem um estilo visual, que é conhecido como steampunk. Então, a gente pegou um estilo visual, pegou contos infantis, pegou problemas sociais que a igreja, que as pessoas estavam vivendo e começou a misturar e transformar isso em cena. E aí a gente trouxe à existência algo novo. Então, partam pelo princípio da combinação. Fantasma de Naamã pegou o circo, pegou uma história bíblica, pegou um circo falido, um problema pessoal ali financeiro, um problema familiar, e criou-se a peça Fantasma de Naamã. Então, tudo parte de um processo de você combinar elementos. Então, você pega um estilo visual, você pega uma época, nós vamos falar sobre isso, você pega os problemas que você tem analisado e visto na sociedade, junta tudo aquilo e transforma em algo novo. É por isso que eu falo, não fique na cópia. A cópia é miserável, a cópia é limitada. Transforme e combine elementos. Eu tenho certeza que você vai conseguir criar grandes espetáculos maravilhosos a partir do momento que você entender que você foi chamado para trazer à existência coisas grandes. Gente, criar algo belo glorifica a Deus. Quando a gente cria uma beleza, quando a gente cria uma excelência, isso atrai a glória de Deus e glorifica a Deus através daquilo que você criou. Então, nós temos que buscar a excelência cada dia mais, para que Deus seja glorificado através disso. Nós podemos e devemos fazer com a excelência máxima. Por isso que a ideia do Encontrarte é essa, é você vivenciar aula de fotografia, de dramaturgia, de dança, interpretação, maquiagem, liderança, para que você possa ter ferramentas para trabalhar com excelência. E aí, dentro disso, daquele processo criativo que eu falei, existem alguns surgimentos de ideia. Algumas pessoas precisam estar no ócio criativo. O que é o ócio criativo? É quando eu estou parado, não estou fazendo nada, estou no ônibus, indo para casa, ou estou deitado, esperando o tempo passar, e aí surge uma ideia. Esse é o ócio criativo. E por que é importante saber aonde as nossas ideias surgem? Porque se você é uma pessoa que cria no ócio criativo e o seu dia a dia está uma loucura, uma correria, e você não consegue parar, você sabe que em algum momento você vai ter que parar, tirar tudo da cabeça e ficar ali parado para pensar sobre aquilo. É por isso que os bloqueios criativos que a gente fala, às vezes vem por causa disso, porque a gente não entendeu qual é o nosso processo ainda. Entende? Então, se você é o ócio criativo, você vai precisar estar no ócio, você vai precisar estar parado, pensando na vida. Então, você vai se dispor àquilo. O ativo criativo é num sentido de, eu preciso estar fazendo uma atividade primária, sei lá, varrendo, lavando uma louça, andando, caminhando, enfim, eu preciso estar com o meu corpo uma atividade primária para que as ideias comecem a surgir para mim. Então, existem pessoas que criam paradas, existem pessoas que criam em movimento. E aí, o último, que eu separei só 3, mas existem vários. O último eu coloquei através dos 5 sentidos. Então, tem pessoas que precisam colocar um fone de ouvido e escutar uma música para criar um drama, para criar uma cena de paixão, enfim. Ou pessoas que precisam se isolar numa mata para poder criar, porque o estímulo visual dela é muito forte, ou assistir muitas coisas para poder ter referência, ou às vezes até mesmo comer alguma coisa, sabe? Tomar um café. Existem pessoas que são estimuladas através dos seus sentidos. Então, encontrem qual é esse caminho que você tem que seguir, qual é esse caminho que você tem que exercer para que você possa criar através da sua
inteligência e da sua capacidade. Então, eu vou chamar algumas pessoas aqui só para saber qual é o seu processo criativo, se você conseguiu identificar dentro disso o que você tem vivido. Vamos lá, deixa eu achar alguém aqui, por exemplo... deixa eu ver alguém aqui. Felipe Correia. Tudo bom? Desmuta você aí. Libera aí, Felipe. Foi. E aí, Felipe, foi? Opa, bom. Tudo então, bom? Você é de onde? Ótimo. Eu sou de Brasília. Brasília? Legal. E você trabalha com qual área da arte? Eu com teatro mesmo, com teatro mesmo? mesmo. E você já escreveu algum espetáculo? Sim, inclusive eu estava no início do ano, eu já estava escrevendo. No início assim não, nos últimos um mês para cá eu estava escrevendo já a peça, o musical de Natal da minha igreja, junto com alguns amigos. E você conseguiu identificar qual é o seu processo criativo? Como que você cria? Eu acho que o meu é mais relacionado à música mesmo. Para eu criar alguma coisa, eu tenho que estar escutando alguma música, ou então num lugar muito silencioso, com a minha música, que já não é mais silêncio, né? Mas eu gosto de criar, quando eu estou escutando música, a minha criatividade, assim, flui, minha cabeça voa. E tem gente que tem esse estímulo auditivo, que está no culto, e o pastor começa a pregar, e a cabeça vai longe, você esquece a pregação, e você começa a escrever, porque a audição, aquilo que você estava ouvindo, te estimulou de uma maneira que surgiu uma ideia. E quando você entende isso, você se coloca e se propõe a ficar nesses lugares, a ouvir cada vez mais pregações, para desenvolver a sua peça. Valeu, Felipe? Sim, nada. Valeu. Deixa eu botar aqui. Então, a ideia é essa. Você precisa entender qual é o processo que você vive, como que você desenvolve uma história, seja ela para atuar, seja uma composição de coreografia, seja para um filme, seja para um livro, seja um quadro, enfim. O processo criativo, ele está para todas as artes. Então, quando a gente entende isso, a gente não fica, como eu falei, com bloqueios. Então, eu sei, por exemplo, às vezes eu preciso estar em alguma atividade primária para criar, mas às vezes eu preciso de estímulos. Então eu coloco um filme, coloco uma outra música diferente e começo a rabiscar outra coisa. Enfim, para incentivar o estímulo e a criatividade para poder desenvolver. E deixa eu voltar aqui para o slide. Então vamos lá. Só que para poder desenvolver não é só a questão de processo. A gente precisa de processo e ferramenta para poder desenvolver uma história, certo? E é isso que a gente vai entrar agora. Então, gente, anotem tudo, prestem muita atenção, não desviem a atenção, porque essas ferramentas vão mudar a sua vida, vão mudar a sua maneira de escrever uma história, eu não tenho dúvida disso, porque mudou a minha e é maravilhosa. Vamos lá. Vai anotando as perguntas aí, por favor. Vamos lá. Primeira ferramenta para você criar uma história. Você pode começar escrevendo um diálogo ou escrevendo o universo, como eu falei aqui. Não há uma sequência lógica, mas eu vou passar todas as ferramentas e você encontre o processo ideal para você. E, gente, isso é uma fórmula, é uma receita de bolo. Você pode seguir a receita, como pode não seguir. Então, não é que só dessa maneira dá para escrever. Não, é uma maneira... que foi pensada, criada para você desenvolver as histórias. Então, quando você domina uma receita, você não fica olhando mais a receita, você já começa a acrescentar ingredientes que você deseja, que estão de acordo com o seu gosto. Então, isso aqui é uma receita, uma fórmula para te ajudar a desenvolver os seus espetáculos, ok? A primeira coisa que eu coloquei é a criação do universo. O que é a criação do universo? Criar um universo para a sua história é fazer com que ela possa ser verdade. Por exemplo, Harry Potter, ele criou um universo onde existem todas aquelas figuras mágicas e fantasiosas, onde as pessoas podem voar de vassoura. E durante um filme, você não fica questionando se é possível voar com a vassoura. Senhor dos Anéis, você não fica duvidando que naquele planeta ali onde está passando a história, existem orcs mesmo, sabe? Então, para que a gente cria um universo? Para trazer a verdade para a nossa história. E o que é criar um universo? Criar um universo é você colocar a ambientação da sua história,
Em que ano ela se passa, quais são as regras, quais são as leis, como as pessoas se relacionam naquela época. Você pode pegar grandes filmes, Star Wars, eles criaram um universo tão maravilhoso e tão incrível que você não fica duvidando que aquilo é possível. Porque quando a gente não cria um universo verdadeiro, verossímil, que traz verdade, as pessoas não acreditam na nossa história. E isso quebra a relação delas com aquilo que elas estão assistindo, seja uma coreografia, um musical, um livro, uma peça de teatro. Então, criar um universo é trazer a pessoa para a sua história. Por exemplo, assim, ó, quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos e assisti a primeira vez Velozes e Furiosos, eu fiquei doido, eu queria colocar uma luz debaixo da minha bicicleta, colocar um motor na bicicleta e sair derrapando nas esquinas, certo? Porque aquele universo me contagiou, aquele universo me envolveu. Hoje, às vezes eu assisto Velozes e Furiosos, eu falo, não é possível fazer isso com um carro, não é possível saltar dessa maneira. Por quê? Porque quebrou o universo já não me compra mais, o universo já não passa a verdade para mim. E isso é péssimo para quem está contando uma história. A gente quer que as pessoas acreditem naquilo que nós estamos falando. Seja uma fantasia, um filme de herói, uma peça sobre um herói, enfim, seja o que for. Nós precisamos criar um universo para justamente passar a verdade para essas pessoas. Depois de universo, a gente vai para a história, certo? O que é uma história? Às vezes a gente... se eu te perguntar para você, o que é uma história? Vamos abrir aqui. Eu vou perguntar para alguém o que é uma história. Deixa eu chamar alguém aqui. Ué, cadê eu? Espera aí. Aqui. Deixa eu chamar alguém aqui. Jaque Rodrigues. Ela ficou nervosa. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tudo bem. E aí, o que é uma história para você? Uma história é alguma coisa que tem início, meio e fim. Algo Maravilha. que é concreto, que eu consiga enxergar. Perfeito. Essa é a explicação. Muito obrigado. De onde você é? Eu moro no Ceará, mas sou brasiliense. Você fez instituto com a gente, não foi? Isso. Tá vendo? Conhece aqui em algum lugar. Que legal ter você aqui. Muito obrigado pela participação. Foi perfeita e precisa. Então, uma história é isso. É começo, meio e fim. Vou voltar aqui para o slide para vocês entenderem que tem um eco aqui que me desconcentra, mas vamos lá. Vou voltar aqui para vocês. Ele sempre volta do começo. Então, uma história é começo, meio e fim, como está no slide aí. Isso a gente chama, dentro da dramaturgia, de estrutura clássica. O que é uma estrutura clássica? É o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Começo, meio e fim. Parece óbvio, parece claro, mas quando a gente monta o espetáculo, eu tenho certeza que você já com certeza viu alguma coisa, algum espetáculo artístico que não tinha começo. Você olhou e falou, nossa, o que está acontecendo? O que é isso? Quem é essa pessoa? Onde eles estão? O que eles estão falando? Ou que não tinha meio, começou um negócio legal, aí daqui a pouco já acabou. Você fala, mas não desenvolveu a história, ou que não tinha final, que é pior ainda, que deixa mais frustrado, porque a história te comprou, tá muito legal, e aí do nada acaba. A pessoa não sabe se ela aplaude, o que aconteceu, se vai voltar a cena, se não vai voltar. E uma coisa tão óbvia, às vezes não é colocada em prática, porque a gente não entende a ferramenta para desenvolver isso. Então, primeiro ato é o começo, segundo ato, o meio, o terceiro ato é o fim, certo? O primeiro ato é o ato de apresentação, onde nós mostramos o ambiente, as personagens e colocamos ali toda a problemática. O segundo ato é o ato do confronto, é onde os problemas vão acontecer, as dificuldades vão acontecer, onde o sofrimento do protagonista vai acontecer. E o terceiro ato é o ato de resolução. Parece óbvio também? Parece óbvio, mas não acontece na maioria das vezes. Então, apresenta, desenvolve o problema e resolve o problema.
Estou tentando passar de maneira muito simplificada para vocês aqui. Dentro do primeiro ato, então dentro da estrutura clássica, na verdade, a gente tem alguns pontos importantes que eu vou pontuar para vocês aqui. O primeiro ato, ele começa com a ambientação. Então, quando a gente assiste um filme, normalmente, a primeira imagem que a gente vê é ali, ou o sertão, ou o ambiente futurista, ou Londres, ou enfim, a gente vê aonde a história vai acontecer, certo? Porque a gente está ambientando as pessoas que vão assistir, aonde essa história se passa. Depois da ambientação, a gente normalmente vê o quê? A rotina do nosso protagonista. É aí que a gente mostra que ele é uma pessoa comum, que ele é uma pessoa cotidiana, que ele faz coisas do dia a dia. Dentro dessa rotina estão inseridos os coadjuvantes, toda a carga dramática ali que ele vai viver, que eu já vou falar mais para frente, mas está o inimigo dele, né, o arqui-inimigo dele, o vilão ali, o antagonista da nossa história, está dentro dessa rotina normalmente. Então a rotina ela vem sendo construída, a gente ambientou os personagens, até que um dia, anota aí, ó, acontece o incidente incitante. O que é um incidente incitante? O nome é meio estranho, mas é muito simples de entender. É o seguinte, todo dia o personagem está fazendo tal coisa, está fazendo tal coisa, está fazendo tal coisa, até que um dia acontece alguma coisa que tira ele da rotina, tira ele de um dia a dia comum e joga ele para um dilema. Aqui, deixa eu só passar aqui. O que é um dilema? Então, um dilema tem que ficar muito claro isso para vocês, porque se a sua história, seja ela qual for, não tiver um dilema, não tiver um problema, as pessoas não vão torcer para que o personagem resolva ou não, para que o personagem vença ou não. Enfim, você não vai conseguir, muitas vezes, conectar se não tiver conflito, se não tiver dramaticidade na sua história. O que é um dilema? É quando as duas saídas que o personagem pode tomar na vida dele são ruins. Ou seja, se ele for por esse caminho, ele vai ter problema. Se ele for por esse caminho, ele também vai ter problema. É assim que você cria protagonismo. Porque se um caminho é fácil e o outro é difícil, por onde ele vai? Pelo fácil, é óbvio. Mas quando você tem uma escolha difícil a fazer no começo da sua história, uma ruptura ali, um problema, que ele tem que decidir, e ele decide ir por esse caminho, ele se torna responsável pela história dele. E protagonistas que não são responsáveis pela sua história são muito fracos. Sabe aquela história que vai acontecendo as coisas e parece que aconteceu porque tinha que acontecer? Isso é fraco dentro da dramaturgia. A gente tem que criar um conflito e uma problemática. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês com alguns incidentes incitantes, e eu vou comentando durante o vídeo para você poder assistir. São alguns conteúdos que o Inici produziu, que está lá na Inici Play também, você pode assistir lá. Eu vou passar aqui para vocês. Ó. Ou é muito corajoso. Mas você não é. Você não é engraçado. Você tem que respeitar a nossa tradição. O que você pensa que é? Onde já se viu um palhaço cabeludo? Só me faltava essa. Eu já te disse. Você vai ter que cortar esse cabelo. Tranquilo, cara. Beleza, mano. Pô, pensei que você vinha, cara. Então, essa primeira cena é sobre um curta que está lá nesse play que chama Cachinho, a história do primeiro palhaço cabeludo. Qual que é o incidente excitante do Cachinho? Qual que é o dilema do Cachinho? Ele quer ser palhaço, mas até então, no universo em que ele vive, os palhaços só podem ser carecas. Só que ele não quer abrir mão do cabelo, porque o cabelo é o que faz a conexão com o pai dele. É o que faz o pai dele, é o que traz à memória o pai dele, é o objeto, né, por assim dizer, que liga ele ao pai dele. Então ele está nesse dilema. Se ele abrir mão do cabelo, talvez ele abra mão da identidade que o pai dele tem. Mas se ele não abrir mão do cabelo, talvez ele nunca realize um sonho dele. Então o dilema é ruim. As duas saídas são ruins. Então, nós temos aí um protagonismo. Agora, uma parte do filme Metanoia para você. Opa, desculpa. Não é engraçado. Tá, nossa tradição, você pensa que é. Só me falta. Eu já te disse. Esse cabelo.
cá. Beleza, mano? Pô, pensei que você não vinha, cara. Ah, que isso, quer deixar ele vir? Tão curtindo aí? O bagulho tá louco. Tá louco. Ô, lembra aquele mano que eu te falei? O Dudu? Sei. Tá aí o cara. Porra, e aí, velho? Beleza, mano? Beleza? Prazer, velho. Oi. Primeira vez na torre tem um ritual de iniciação, um ritual de boas-vindas. Não sei se você sabe. Seguinte, ó, isso aqui é a especialidade da casa. Pra vocês, certo? Valeu mesmo, hein? É pra queimar agora, hein? É isso aí. Certo? Valeu mesmo. 10, 20, Então, no filme 40. Metanoia, que tá lá nesse play, fica piscando que nem Jequiti, né? Nesse play, tô brincando, tá, gente? Mas o filme Metanoia é um incidente citante, é um dilema que muitos jovens acabaram vivendo, que era o seguinte: ou você aceita a droga, ou faz parte ali da comunidade, ou você vai ser tido como o careta, né? Na época diziam, ou você não vai fazer parte daquele contexto social. Então, dentro desse dilema, dentro dessa dificuldade, desse incidente citante, ali no filme Metanoia, ele acaba aceitando. E a gente vai ver aqui agora a peça Fantasma de Naamã. Que miséria! Só R$60 por uma sessão. Hoje estou tão cansada, precisando ir dormir. Será que você só sabe reclamar e reclamar, Anitta? Tio, ultimamente o senhor anda tão grosso. Grosso? Se você estivesse no meu lugar, você saberia o que está acontecendo. Não mesmo, Então, tio. rapidamente, para a gente adiantar para alguns assuntos, qual que é o dilema aí? O circo está falindo, e aí o dilema é vender o circo e não enfrentar a falência e ter o dinheiro para cuidar da sua família, ou não vender o circo, manter a tradição da família, mas ir para a falência, entende? Então, o incidente citante é isso, é um dilema que causa uma ruptura na história, que causa um problema para o nosso protagonista resolver, ok? Eu vou aqui passar para o próximo, porque tem bastante coisa ainda para a gente ver. Então, tá lá, o dilema, incidente citante, beleza? Depois do dilema, a gente tem o primeiro ponto de virada. O que é o primeiro ponto de virada? É quando a gente pega a história, ela sai da apresentação e vai para o confronto. Ou seja, a gente já apresentou tudo que a gente tinha para apresentar e agora a gente vai colocar o personagem no problema, certo? Então, eu vou criar uma história com vocês aqui. Eu ia abrir aqui a câmera, mas só para a gente adiantar, eu vou criar uma história aqui com vocês. Então, sei lá, ambientação, uma delegacia. Tem um detetive que investiga crimes todos os dias, e todos os dias ele investiga crime, e ele é um cara muito correto, perfeito nas suas atitudes, muito sério, muito honrado ali dentro da delegacia, até que um dia ele é chamado para investigar um crime, e o crime aconteceu na casa dos pais. Ou seja, opa, alguma coisa aconteceu. Ele vai até lá e vê que mataram o pai dele. Mataram o pai dele, e a mãe é tida como suspeita porque ela está desaparecida e foi encontrada ali um colar da mãe perto do corpo. Ou seja, qual que é o dilema? Se ele continuar a investigação, talvez ele prove que a mãe dele era a assassina. Se ele não continuar a investigação, o caso do pai dele vai ficar sem solução. Ele, como é um cara correto, que a gente já mostrou antes, esse backstory dele, essa história que passou, ele, como é um cara correto, o que ele vai fazer? Investigar, é óbvio. Quando ele começa a investigação, o que a gente faz? A gente tira da apresentação e joga para o problema, para a confrontação, ou seja, a gente faz o primeiro ponto de virada. Ele deixamos de apresentar a história dele e agora ele vai tentar resolver esse problema, certo? Ok? Todo mundo acompanhando? Deixa eu ver aqui se vocês estão conseguindo. Faz um joinha aí, gente, para eu ver se vocês estão entendendo, se vai mais devagar, se acelera. Tudo ok até aí? Beleza? Maravilha? Então, vamos voltar aqui, porque tem bastante conteúdo ainda. Vou compartilhar com vocês novamente e vamos seguir a vida. Tá aqui. Beleza. Começamos o segundo ato, começamos o problema. Vamos agora... Vocês estão vendo aí? Cheia? Espera aí. Estamos no segundo ato, certo? Chegar aqui. Estamos no segundo ato. Beleza. Começou a investigação e ele vai atrás, ele está investigando, está quase prendendo.
Até que acontece aqui na nossa história o PC. O que é o PC? É o ponto central da nossa história. Para que serve esse ponto central na nossa história? Eu escrevi aí para vocês, ó, para elevar a carga dramática, ou seja, tem que piorar o dilema, tem que piorar o problema. Por que a gente coloca um ponto assim bem forte no meio da nossa história? Porque senão ela fica chata, ela fica desinteressante. Então a gente provoca algo muito forte ali no meio da história para prender realmente o nosso espectador e fazer a conexão que a gente tanto espera com ele. Então, por exemplo, na nossa história, tá? Ele está investigando. No meio do filme, ele descobre que realmente foi a mãe que assassinou o pai. Ela está foragida ainda, mas ele já conseguiu descobrir isso pela câmera que tinha de segurança, sei lá, a gente vai criando a história, né? Ele descobriu que é a mãe. Por que isso piora o dilema? Porque se ele continuar investigando, ele vai ter que prender a mãe. E se ele não continuar investigando, o crime do pai vai ficar sem solução. Ou seja, você dá um nível de comprometimento para o protagonista muito mais forte. Porque agora que você prova qual é o caráter dele, qual é a intenção dele e como ele realmente se posiciona ali nesse problema. Então, colocamos um problema. E aí? O protagonista vai investigar ou não? É óbvio que vai investigar. A gente sempre coloca problema, a gente sempre coloca dificuldade para o nosso protagonista. Beleza, descobriu que a mãe está investigando, e está indo para o final do segundo ato do confronto, ele tá correndo atrás da mãe, perseguindo a mãe e tal, até que ele descobre que a mãe está numa antiga casa de fazenda que pertencia à família. O que aconteceu aí? O segundo ponto de virada, ou seja, a gente já tirou a questão do confronto e do problema, já encontramos meio que uma solução. Então, a gente sai do confronto e vai para a solução. Quando ele vai para esse local onde a mãe está, a gente sai do segundo ato e vai para o terceiro ato, que aí ele vai para a resolução. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Na resolução, a gente tem um ponto muito interessante, que aí a gente chama de clímax, que é o ápice. É o ponto mais emocionante da nossa história. Então, dentro dessa história que eu estou criando com vocês, vamos supor que ele foi lá para a casa da mãe, dele, da família, e encontrou a mãe. E aí ele está lá, ele puxou a arma para a mãe, e ele vai prender a mãe, não vai prender, e a mãe com aquele negócio todo. E essa cena é o clímax, é o emocionante, é onde um filho que era apaixonado pela sua mãe tem que exercer justiça sobre ela agora, e ela chorando, começa a desabafar, e aí ela fala, mas, sei lá, eu matei ele porque ele ia me matar, ele estava me traindo, e aí foi em legítima defesa, mas eu fiquei com medo e fugi, enfim. Você cria um ápice emocional muito forte para ser realmente o ponto elevado de emoção da tua história. E aí você continua desenvolvendo o resto dela. Ou seja, o clímax tem que corresponder ao incidente citante. Então, a gente começou com um problema aqui, ok? E esse problema tem que ser resolvido no final. Ele pode ser bom, ruim, ele pode ser, enfim, mal, ele pode ser existem vários tipos de trama. Existe o trama de superação, a trama de punição, a trama de maturação, que é uma trama de transformação, enfim. A gente não vai abordar isso agora por causa do tempo, mas, independente do final, o clímax tem que corresponder ao dilema, ok? Eu vou ter algumas perguntas sobre a estrutura em si. Vou te mudar lá. Tá. Então, eu vou abrir aqui alguém. Deixa eu ver. Deixa eu parar aqui. Na verdade, eu não vou abrir alguém, não, porque está acabando o tempo. Eu vou responder as perguntas no final. Vai mandando aí que o pessoal está anotando algumas e a gente vai seguir aqui, tá bom? Só para a gente não... Ele volta, né? Para a gente não perder matéria. Ou seja, uma história é uma ruptura, um problema que aconteceu, e aí o nosso personagem ele vai do ponto A até o ponto B tentando resolver esse problema. Isso é uma história, isso é uma problemática. E aí eu coloquei aí uma imagem para vocês verem. Gente, a gente precisa de complexidade na nossa criação. Não dá para fazer aquela história bobinha, sabe? Aquela história medíocre, por assim dizer, tipo, a coisa simplesinha. A gente tem que gastar tempo nisso, a gente tem que ter pesquisa, porque as pessoas percebem. Quando você sobe para apresentar alguma coisa que você não teve trabalho para fazer, as pessoas percebem na hora, na hora. Agora, se você dedicou tempo, independente da tua limitação técnica e artística,
Se você colocou tempo naquilo, se você colocou esforço, pesquisa e trabalho, isso já gera uma comoção, já gera uma conexão com quem está vendo. Então, eu coloquei aqui, ó, um personagem, o nosso protagonista, ele não é uma coisa só. A gente tem que entender, quando a gente quer criar a humanidade de um personagem, ele não é só, esse aqui é do mal, esse personagem, ou esse personagem aqui é bonzinho, não, ele é complexo. Então, com a mulher dele, ele reage de maneira positiva. Com uma amiga do trabalho, de maneira negativa. Com um, ele é antipático. Com outro, ele é ansioso. Com outro, ele é agressivo. E a gente vai colocando camadas de leitura na construção do nosso personagem. E quanto mais camadas ele tiver, muito mais complexo vai ficar. E quanto mais complexo vai ficar, muito mais a tua história vai ficar interessante. Então, é isso. Tem que criar várias camadas. Porque senão, a gente senta para assistir e fala assim, aquele ali é o cara do mal, aquele ali é o bonzinho. Isso é fraco, sabe? Não gera interesse. Agora você fala assim, nossa, mas era um pai de família, o que aconteceu? Você pega várias séries aí que trabalham muito bem isso. Tem a série do Breaking Bad, que é a história de um professor de química que se vê numa miséria total, e aí ele acaba se envolvendo com o tráfico de drogas para sustentar a família, e aí você não sabe, quando você está assistindo, se você torce por ele, para ele dar certo, porque a gente não exerce juízo de moral. A gente não fala, não, eu nunca na minha vida seria isso. Não, é uma história. Então a gente, às vezes, aqui, a Casa de Papel, às vezes a gente acaba torcendo para que o assalto dê certo. Não é verdade? Quando a gente está assistindo alguma coisa, às vezes a gente acaba torcendo para que uma coisa que a gente condena na vida real, que a gente não concorda na vida real, a gente acaba torcendo ali no mundo artístico, porque foi tão bem construído, a gente gerou tanta empatia pelos assaltantes e gostou tanto deles que a gente quer que eles se deem bem. Entende? Então, olha o poder que nós, contadores de histórias, temos nas mãos. Nós podemos construir algo incrível que realmente modela, transforma, impacta, causa confronto numa cultura a ponto de transformar o comportamento de uma sociedade, ou podemos construir coisas bobinhas, coisas pequenas, coisas, sabe, que é só para um evento da igreja, quando se fica limitado a isso, é só para Páscoa, é só para tal coisa. Cara, a gente tem um poder gigantesco na mão. A arte em si só, ela é uma das maiores ferramentas de comunicação. E nós que temos o evangelho, que é a maior ferramenta de transformação social, nós não podemos negligenciar a arte. Nós temos que fazer de forma excelente, nós temos que buscar a excelência, a técnica, para que não se acha erro ou culpa em nós de termos, faz de qualquer jeito, faz de qualquer maneira. Então, busquem excelência em nome de Jesus. E aí, por exemplo, no curso do Bezalel, a gente trabalha todos esses tópicos muito mais a fundo, né? Tem a jornada do herói também, que é uma maneira de você construir toda essa história em 12 passos aí, passando pelo ato 1, ato 2, ato 3, que Joseph Campbell, ele desenvolveu esse livro, né? E essa metodologia. Então, através desses passos aí que vocês estão vendo na tela, você consegue construir uma história também. A gente não vai abordar ela aqui hoje, mas no curso do Bezalel a gente trabalha mais a fundo. Gerador de conflito é uma outra ferramenta também para criar histórias complexas e maravilhosas que vão além do cotidiano e do bobinho que eu falei. Por exemplo, você pega aí um conflito psicológico, você pega um cara que é cheio de traumas, você pega um conflito social, de censura, pessoal, uma autoridade, físico, uma catástrofe. Então, você junta tudo isso e aí você pega um tirano que gerou uma catástrofe natural através dos traumas pessoais que ele tinha vivido, e agora o mundo vive em censura. Ou seja, você criou uma história extremamente complexa através de um gerador de conflitos, como está aí na tela para vocês. Ia passar um filme, mas não vou passar. E aí, para tentar chegar num final aqui, eu queria falar para vocês sobre o BITS. O que é o BIT? É porque eu estou tentando dar o máximo de ferramenta para vocês desenvolverem histórias incríveis. Nós queremos ouvir e ver essas histórias nos palcos, nas plataformas do Brasil aí. Nós queremos ver isso, nós ansiamos por isso. Então, o que é um BIT? BIT é uma virada, ou seja, eu tenho uma ação vindo aqui, vem uma reação que gera um novo comportamento jogando para baixo. Isso é um BIT. Ação, reação, novo comportamento. Ação, reação, novo comportamento. As nossas histórias, elas têm que ser assim, elas têm que ser complexas, elas têm que ser interessantes. Não dá para você fazer só uma ação que vai. Isso fica chato, isso não atrai. Então, o vermelhinho aí, ó, ele representa o BIT.
toda cena tem que ter beat. Então, se o ator entrou triste, ele tem que passar pela raiva e sair com medo. Se ele entrou com medo, ele tem que passar pela frustração e sair feliz. Tem que ter virada de sentimento, tem que ter virada de emoção. Beleza? Eu ia passar uma cena do Pequena Miss Sunshine, mas não vou passar também, acho que a maioria já assistiu esse filme. A neta está ali no quarto, e aí ela está ensaiando ali, né, que ela quer ser uma pequena estrela com o vô. Quando o vô está saindo, ela começa a questionar se ela é realmente capaz. O vô volta e fala, você é capaz, você é linda. O vô está saindo, está acabando a cena, ela fala assim, mas eu tenho muito medo. O vô vem e encoraja ela. A cena está acabando, ela começa a chorar, falando que o pai dela não vai amar ela, porque ele não ama perdedores. O vô volta e fala, você é linda, você não é, o seu pai te ama, enfim. Então a cena vira, toda hora, vira. Isso é interessante, isso é maravilhoso para as nossas aulas. E eu termino a nossa aula com a expectativa e realidade, aí o meme, né? Eu escrevendo a cena e meu orçamento. Gente, a gente sempre vai ter que adaptar nossa cena, porque o papel, ele aceita todas as coisas. A gente coloca a chuva de canivete, aí vem um barco voando, e a gente não pode limitar muitas vezes por causa do recurso. Aqui no Nici a gente vive isso todos os dias, né? Criando coisas, tentando criar coisas espetaculares sem orçamento. E funciona, gente. O Senhor provê, o Senhor abençoa, Ele dá estratégia, Ele dá maneira. Agora mesmo, um mês atrás, a gente gravou um mutirão, e gravamos 7 peças do Nici, que ainda não tinham sido gravadas, gravamos em um mês, praticamente zero recurso. A gente pegou tudo que a gente tinha na base, a gente estava em quarentena mesmo, então gravamos Tempestade, Sobre Si, Esquecer de Crescer, A Casa. A gente gravou tudo ali com o que a gente tinha, chamamos pessoas que queriam ajudar a gente nesse processo, as pessoas levaram câmera, a gente... e ficou incrível, sabe? Então, esse é o poder de realização que o Senhor nos deu, que o Senhor me deu, que o Senhor te deu, que o Senhor deu pra gente, como artista, a realmente realizar. O que não dá é para ser um artista fraquinho, bobinho, sem conhecimento, entende? A gente tem que pegar o artístico e o profético e unir essas duas coisas, porque aí assim a gente vai ser uma bomba nas mãos do Senhor. Então, fica aí as redes sociais, um pouco do nosso trabalho, você pode, qualquer dúvida que você tiver também, você pode me mandar lá no Instagram, tem o Instagram da Nici Filmes aí, da Nici Play também. Ajuda a gente a divulgar, ajuda a gente a fazer esses projetos acontecerem mesmo, porque eu tenho certeza que isso vai beneficiar você, sem maneira nenhuma. Quem sabe um dia você pode estar com a gente trabalhando aí também, será incrível. Então, o meu desafio é esse: escrevam, dirija, atue, faça o cenário, produza, faça o que tiver que fazer, mas faça acontecer a arte que o Senhor te deu. Não fique limitado, não fique, mas só tem eu, faça só você. Você é capaz de realizar. Eu te incentivo, em nome de Jesus, a realmente tirar do papel. Não tem limitações, o Senhor vai acrescentar aquilo que você precisa. Creia nisso. Tire todas essas coisas que te aprisionam, sabe? O Senhor te chamou para a liberdade, o Senhor te chamou para a inteligência. Então, faça. Escreva se não tiver que escrever, para quem escreva se não tem quem escreva, dirija se não tiver quem dirija, atue se não tiver quem atue, faça todas as coisas. Tem acho que é 1 Coríntios 2,15, posso estar falando o versículo errado aqui, mas fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então faça-se um cenógrafo, faça-se um diretor, faça-se um ator, um bailarino, faça-se um escritor, faça-se, se coloque, para que para todos os meios você chegue a salvar alguns. Amém? Que Deus te abençoe. Eu entendo que talvez fique corrido e seja muita informação, mas eu espero que você absorva ao máximo e que você crie histórias incríveis e a gente se vê no mundo das artes. Não, eu posso ficar mais um pouquinho, porque eu tenho mais coisa. Vamos perguntar. Está no meu WhatsApp. Então, eu vou responder aqui algumas perguntas para a galera do YouTube, para a galera do Zoom. Eu vou abrir aqui. Isso aí. Cadê o povo? Deixa eu fazer aqui. Caralho. Stop share. E aí, pessoal? Agora estamos vendo vocês. E aí, gente? Ufa. A Ângela Batista, meu Deus do céu. Cadê a Ângela, gente? A mendiga do Jardim do Inimigo. Chama ela aqui, ó. Libera ela. E aí, Ângela? Olha, gente, a mendiga que comia vômito no Jardim do Inimigo. Fala aí, Ângela. Nossa, tem que começar assim. Gente, estou muito feliz. Primeiro ano que eu me inscrevo.
que eu estou participando das aulas. Alan, arrasou, Alan. Não tenho o que falar mais. Maravilhosa. Valeu, Ângela. Obrigado. Gente, a Ângela estava com Covid, né, Ângela? Ô, vida. Melhorou, Ângela? Eu, Fabrício, a gente passou por um momento bem difícil aí, mas vencemos, aleluia. Estamos livres, curados. Glória a Deus, né? Vamos fazer o texto do Jardim do Inimigo, Ângela? Como é que é? Vamos fazer o texto do Jardim do Inimigo? Ai, meu Deus, vamos. Calma que eu tô com a Alan. Como que fala mesmo? Você grita, me ajuda! Vamos lá. Como que é? Viremos. Isso. Alguém me ajuda, por favor. Alguém pode ajudar essa mendiga? Não é assim, né? Como que eu falo? O que essa mendiga quer? Aí mesmo. O que essa mendiga quer? Esse bando de mendigo. É assim que eu falava, gente? Tá vendo? O asilo do inimigo não dá mais, gente. A gente não lembra. Não dá, gente. Alguém pode ajudar essa mendiga, por favor? Morreu estrangulada. Eu tô brincando. Esse é o texto da prostituta, né? Quando acabar a pandemia, a gente vai voltar a fazer o Jardim do Inimigo. Vocês já viram que o texto vai ser tudo improvisado, né? Porque eu não sei nem mais. Verdade. Mas é isso, gente. Todo mundo pergunta o que a Ângela comia de vômito, né? Comia bobó de camarão, a gente comprava as coisas para ela comer. De acordo com o almoço, de acordo com que a gente almoçava nas igrejas, até que quando começou a estragar, azedar, aí eu comecei a usar comida, sopão, né? Azedava, gente. Eu colocava tudo no nariz dela, de propósito para cair no nariz da Ângela. Nas turnês aí, eu deixava o Alan e a Joyce doida aí atrás de comida. Gente, tem que preparar um sopão. Onde é que a gente vai encontrar? Tá bom. É isso, Ângela. Canta para nós agora para sair por amar você. Ele, Ângela. Ai, gente, doido. Vamos lá. Valeu, Ângela. Beijo, tchau. Beijo. Até mais. Obrigado pela participação. Eu vou responder algumas perguntas aqui para finalizar. Perguntaram assim, ó. E quando... Perguntaram... Se ainda... Desculpa, não, você puxou, eu vou. Perguntaram aqui. E quando uma história não tem um protagonista, mas vários protagonistas que têm a mesma importância para a história? Isso é chamado de multiplot. É quando a gente tem várias tramas de mesma importância que se misturam. Normalmente isso acontece nas séries, né, que tem um tempo maior para desenvolver. Então, você pode ter mais de um protagonista? Você pode ter mais de um protagonista? Com certeza. Mas isso, normalmente, você vai precisar de mais tempo para desenvolver. Como que a gente sabe se a gente tem um curta, se a gente tem um longa, ou se a gente tem uma série, ou se a gente tem uma sketch? É a partir do dilema. Quanto tempo o problema que você criou precisa para ser resolvido? Quanto tempo ele precisa? Ele precisa de 10 minutos para ser resolvido? Então, você tem uma sketch, um curta. Ele precisa de 1 hora? Então, você tem um longa. Ele precisa de 100 horas? Então, você tem uma série. É de acordo com a problemática, com o problema que você criou e o quanto tempo você precisa para resolver. Tem outra pessoa que perguntou aqui, ó. Como demonstrar a complexidade de um personagem em um período de tempo, às vezes, curto? Tem um filme que eu ia passar, às vezes ele não é tão recomendado, porque ele tem cenas muito fortes, que ele fala sobre o nazismo, chama Bastardos Inglórios. A primeira cena é uma cena muito rápida, acho que deve ter ali uns 7 minutos, e mostra uma complexidade de um personagem gigantesca. Por quê? Chega ali um nazista, né? E ele, extremamente educado, extremamente cordial ali com a família que ele está visitando, ele está perseguindo judeus, né? E ele, extremamente educado, pede um copo de leite, se assenta à mesa, elogia a família, enfim, e polido, e fala várias línguas e tal, e daqui a pouco aquilo se transforma numa violência gigantesca, assim. Então, você fala assim, uau, olha como esse personagem é complexo, olha como ele não é uma coisa, ele não é só mal, ele sabe ser cordial, ele sabe ter respeito quando ele quer, no caso do personagem, mas quando ele mostra o verdadeiro caráter ou o verdadeiro objetivo da cena, ele é extremamente violento. Então, dá para criar complexidade em pouco tempo, tranquilamente. Deixa eu ver a última pergunta aqui.
Ó, e quando eu não tenho tanto tempo para desenvolver uma história, né? Que acontece normalmente em todos os lugares. Existe uma receita da Pixar que é o seguinte, anota aí que eu vou falar para você. Você começa com Era uma vez, aí você coloca lá a ambientação. Era uma vez o sertão de Goiás e tal. Depois você vai para o todo dia o que você coloca, o seu protagonista. Todo dia João vai até o poço pegar água. Até que um dia o poço secou. Então, era uma vez, todo dia, até que um dia, aí, por causa disso, ele começou a ficar com sede, até que, enfim, no final, ele teve que mudar para outra cidade. Então, era uma vez, todo dia, até que um dia, por causa disso, até que, enfim. Isso é uma receita basiquinha, quando a gente tem que criar uma história rápida, e aí a gente consegue desenvolver o começo, o meio, o fim e o protagonismo de todas as coisas. Bom, gente, eu acho que é isso. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Una o artístico com o profético. E eu tenho certeza que você vai ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, porque Ele já te deu a capacidade para executar isso. E eu tenho certeza que você vai fazer uma grande diferença. Vai ser uma grande diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Não seja mesquinho ou medíocre, e não use a sua arte para engrandecer o seu nome ou o seu ministério ou qualquer outra coisa assim, mas use a sua arte para estabelecer o reino de Deus. Nós estamos cansados de profetas que eles só veem coisas espirituais, mas eles não transformam nada no social. E o artista ele foi chamado para isso, para pegar o espiritual, para pegar o profético, trazer para a realidade e mostrar para as pessoas aquilo que está acontecendo no reino dos céus. Então, seja usado e ousado para colocar isso em prática. Que Deus te abençoe.